É verdade, agora com a Rita Jacobetti como prometido. Bem-vinda, Rita. Olá, bom dia. Se calhar, antes de mais, é preciso definirmos o que é que faz exatamente uma consultora do comportamento e bem-estar animal. Então, eu consulto, ofereço Faz sentido? consultas. Não, trabalho essencialmente com empresas que precisam de apoio nesta área, e também dou formação, quer a profissionais, quer a pessoas que têm animais e querem aprender mais sobre comportamento animal. E isto tem a ver com nós entendermos os animais, isto é, se calhar é uma expressão triste, mas tendo uma dimensão mais humana, ou pelo menos mais próxima de nós, não é? Mas uma das coisas que nós temos sempre que nos lembrar é que estamos a falar, neste caso, de animais de companhia, no seu contexto familiar, no contexto da dinâmica connosco. Portanto, aquilo que eu faço tem muito a ver com entendermos a relação que eles têm connosco e a relação que nós temos com eles. E como é que podemos harmonizar mais essa relação. Exato. E viver felizes. Sinto que nós, os humanos, temos a tendência para nos considerarmos superiores, ainda que tenhamos estragado o mundo inteiro para um lado. E vemos um bocado os animais como se fossem, como é que eu ia dizer, nossos súbditos, não é? Acessórios também. Sim, e projetamos neles, tal como fazemos muitas vezes com crianças, as nossas frustrações, não é? As nossas raivas. E acho que falta humanizar os animais. Qual é que é um dos sinais, por exemplo, que nós podemos ver nos nossos animais de estimação e que faça com que quem nos está a ouvir tenha mais empatia por eles, por exemplo? Uau, perguntas fortes. Não, mas há animais que, por exemplo, fazem luto. Sim, sem dúvida, claro que sim. Então, eles, é aquilo que nós temos andado todos a discutir, não é? Nós que temos animais somos sensíveis a isso e percebemos que sim. E a ciência confirma, sem dúvida, eles têm emoções e são sensíveis ao que se passa à volta deles. Portanto, claro que eles sentem a perda. Até os gatos. Até os demónios dos gatos. De demónios a brincar. Amo gatos, amo gatos. É aquela fama que os gatos têm que não querem saber de nós para nada. Mas cumprem muito essa fama, trabalham bem para essa fama. Estão a viver a sua vidinha. Aí entra um bocado essa dinâmica que é, o gato está um bocadinho mais longe no processo de domesticação do que o cão. Ou seja, o cão ambientou-se muito mais às nossas dinâmicas. É um animal muito mais domesticado. O gato ainda preserva um bocadinho aquele lado mais selvagem, não é? E daí nós, se calhar, sentimos-lo como um bicho mais desconhecido, mais não conseguimos místico. controlar Sim, muito mais autónomo, não é? E o cão muito mais dependente de nós. Há gatos deprimidos e cães deprimidos? Claro que Há sim. todos os animais, de certeza. Claro que sim. Acima de tudo, eu acho que dos principais desafios que nós temos nesta dinâmica dos animais em família é que eles não estão num habitat natural, não é? Eles estão... aliás, acho que todos nós nos tornamos mais sensíveis àquilo que é a realidade deles quando no Covid, na pandemia, tivemos que nos confinar. Que é, imaginem um animal que tem uma componente muito mais selvagem do que nós, viver quase 24 horas por dia fechado numa casa. A súmula do Big Brother. 24 sobre 7, eu não vim aqui para fazer amigos. Exatamente. Portanto, eles têm bastantes limitações à expressão natural do seu comportamento, por viverem condicionados à nossa vida e às nossas dinâmicas, e claro que isso para eles, para a esmagadora maioria deles, traz alguns desafios e um deles poderá ser a depressão, sim. Rita, qual é a grande entrada, o primeiro grande passo para se cumprir aquilo que é também grande parte da tua profissão, bem-estar animal? O que é que estamos aqui a falar? É respeitar um pouco essa ideia selvagem da coisa? Acho que estás completamente no caminho correto. Sim, Joana, não batam nos animais. Não batam nos animais. Por favor, não batam nos animais. Mas era, pegando se calhar naquilo que estávamos a falar, era isso, é entendermos que eles têm comportamentos naturais, que não são necessariamente idênticos aos nossos. Exato. Têm diferentes necessidades de descanso, por exemplo, dormem mais horas do que nós, têm diferentes necessidades de estímulo. Para um gato, por exemplo, esperarmos que ele não queira saltar para cima de coisas é estar a castrar um comportamento natural para ele, e portanto vai criar frustração. Esperar que um cão não ladre ou não queira correr e roer entre animais e crianças, de facto, é assustador. É assustador. O teu filho também salta e rói cabos? Não, na medida em que os pais também esperam que as crianças sejam obedientes e tenham uma noção quase de etiqueta social, sim. que até bastante tarde na vida é impossível exigir. Nem o cérebro está preparado para isso. É isso. E é exatamente encontrar esse ponto de encontro entre a civilização, não é? Eu acho que o grande desafio é mesmo
nós criarmos expectativas que às vezes são irrealistas e depois pormos esse esforço todo em controlar, não é? Temos que adaptar os animais ou as crianças ao nosso estilo de vida, às nossas dinâmicas. Certo. E na realidade, decidir, vou ter um animal, vou ter uma criança na minha vida, implica ajustar o nosso estilo de vida, ajustar as nossas expectativas. Não pode ser de ânimo leve, nenhuma das duas decisões. Não achas que poderia haver formação para donos de cães e não sei o quê? Ou seja, em vez de estar muita gente, e não vejo nenhum inconveniente nisso também, apesar de haver muitos animais para adoção a comprar cães pelo LX, não deveria haver uma obrigatoriedade de, ok, tudo bem, mas vamos fazer uma formação de 1 ou 2 dias para não fazeres isto à parva. Há países em que isso é de facto o standard e que em alguns é obrigatório, em outros é altamente recomendado que as pessoas façam formação antes de terem animais. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que é, estamos a falar em ter animais num contexto, na maior parte das vezes, urbano, num contexto muito humanizado. Não é o pastor ter o seu cãozinho, claro que a dinâmica entre o pastor e o seu cão é muito mais harmoniosa, muito mais tranquila. E para além disso, estamos a falar, e estávamos a pegar no comparativo com as crianças, estamos a falar de educarmos uma espécie que não é a nossa. Certo. Não nos é intuitivo saber as necessidades do animal. E não é educar, é condicionar também. Sim, portanto eu acho que nós conseguimos compreender um bocadinho melhor, como estavas a dizer, Tiago, a natureza do animal vai-nos ajudar muito mais a que ele se desenvolva de uma forma harmoniosa, equilibrada, feliz e que não venhamos a ter no futuro esses conflitos. Isto tem muito mais a ver com ajuste de expectativas do dono, não é? Exato, ajuste de expectativas, sim, porque somos nós que somos os gestores da família, da casa, não é? Vocês não sabem, mas quando saem de casa, os vossos cães, os vossos gatos vão buscar um isqueiro, acendem um cigarro e ficam a pensar, claro. Mas porquê é que ele pensa isso? Porquê é que ele quer que eu faça isso? E depois vou ao Netflix e penso assim, eu não me lembro de ter visto... Outro user, sim. Mas tenho aqui uma dúvida que me faz sentir culpada. Tenho 2 gatos esterilizados, castrados. Isto é uma violência ou estamos a fazer-lhes bem? Olha, nós podíamos ir assim a toda a profundidade, dissertar agora imenso sobre esse tema, mas eu acho que sucintamente aquilo que nós podemos dizer é, estamos a condicionar os animais a viver num contexto urbano, num apartamento, adaptados às nossas dinâmicas de vida. Nesse contexto, eu acredito que ter um gato inteiro, quer dizer que não retiraram bolinhas, significa que esse animal vai ter muito mais frustrações por não poder exercer esse comportamento Tiago, natural. É válido para todos. Obviamente que nesta relação entre humanos e animais há sempre... Há sempre ajustes, ou seja, tem que ser sempre condicionado de alguma forma, não é? E dentro desse condicionamento tentar que o animal sofra o menos possível. Tal como o uso das estrelas, por exemplo, que é uma coisa muito pouco natural para os cães terem que andar presos, não poderem desfrutar da sua liberdade, e é uma coisa que muitas vezes gera muito stress, mas nós vivemos em sociedade e temos que ser cívicos uns para com os outros, portanto também não seria realista andarmos na rua com os cães. Mas a questão todos. Também é, e tu também saberás disso, é que trelas é que se devem usar, etc. Minimizar o desconforto dentro dessas restrições. Só para terminar, onde é que as pessoas podem saber mais sobre o comportamento animal? Tu estás em algumas associações sem fins lucrativos. É verdade. Como é que podemos dar mais papa aqui às pessoas? Olha, eu acho que fazer voluntariado com animais é assim uma experiência super enriquecedora e que para quem quer aprender mais sobre o comportamento, sem dúvida que observá-los nesse contexto é um enriquecimento grande. Também podem fazer cursos comigo. Pronto. E podem me seguir no Instagram ou ir ao meu site e subscrever a newsletter para saberem as próximas Rita Jacobetti. Exatamente. Com 2 T's, que é fina. Obrigado. Obrigada eu. Bem-vinda sempre. Vamos de...